Uma vez salvo, salvo para sempre. Me explique 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Diz o relato bíblico de 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, que Deus é paciente, ou longânimo, convosco. Convosco quem? Convosco quem? Com os descrentes, ou com os cristãos. Se a sua resposta é que Deus é paciente ou longânimo com os cristãos, você acertou. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém dos convosco se perca, ou pereça, ou perca a vida eterna ou seja destruído, mas que todos do convosco venham a arrepender-se. Convosco se aplica a nós, que professamos ser cristãos. Isso significa que os cristãos a quem o apóstolo Pedro escreveu 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 precisavam mudar sua conduta como cristãos, se quisessem não perecer, ou não serem destruídos, e perderem a vida eterna. Os cristãos precisavam se arrepender de práticas que Deus não aprovava. Quais práticas? Tinham que se tornar imaculados, irrepreensíveis e em paz. Veja o versículo 14 de 2 Pedro capítulo 3. Isso significa que os cristãos maculados, sujos espiritualmente, repreensíveis, que praticam pecados claramente condenáveis no Evangelho e por isso, precisam ser repreendidos, e em ódio e briga com outros, pois é preciso paz entre os cristãos. De acordo com o versículo 14 de 2 Pedro capítulo 3. Tudo isso é motivo de os cristãos perderem a vida eterna, mesmo supostamente, já estando salvos, entre aspas. Portanto, não nos esqueçamos que o convosco de 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 se aplica a nós, quais cristãos. Pode ser que estejamos crendo numa doutrina que parece ter o apoio da Bíblia, mas é uma impostura ou mentira. E Deus não vai nos dar a vida eterna por nós estarmos acreditando em imposturas ou mentiras, só porque achamos que é a verdade. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tito 1:16 diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Segunda Timóteo 3, 5, diz, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Mas não é para virar a cara para estes, pois estes podem ser chamados de irmãos. Só não se deve ter associação íntima com estes. Veja 2 Tessalonicenses 3, 14, 15. Isso significa que devemos continuar a oferecer ajuda para tais cristãos problemáticos, visando que se arrependam e passem a ser cristãos exemplares. Não devemos ter convivência com eles, mas podemos oferecer ajuda para entenderem algo, na Bíblia, que gostariam de entender. Veja Tiago 5, 19 e 20. Então, já se perguntou, as doutrinas que se dizem ser bíblicas na minha igreja, são realmente bíblicas? Estão em plena harmonia com a Bíblia como um todo? Porque é fácil isolarmos um versículo na Bíblia e criarmos uma doutrina em volta dele. Precisamos ver se o contexto geral da Bíblia apoiará este versículo como doutrina oficial de nossa igreja. Caso contrário, estamos debaixo do convosco de 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 que diz que nós temos que nos arrepender de tais ensinos falsos e passarmos a praticar o ensino verdadeiro. Sim, precisamos praticar o ensino verdadeiro que está em harmonia com a Bíblia como um todo. Caso contrário, seremos destruídos. Sim, perderemos a vida eterna, mesmo já tendo aceitado a Cristo como nosso Salvador. Pensemos nisso, pois é isso que 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 nos quer dizer. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Obrigado.